então, que eu já vou passar aqui sobre a disciplina, que as nossas aulas vão ser todas gravadas quando a gente tiver aula síncrona, tá? E nem sempre nós vamos ter uma aula síncrona que nem essa que nós vamos ter hoje, tá? Não sei se já apareceu a mensagem aí para vocês, dizendo que a aula está sendo gravada. Apareceu. Tá? Então, a partir de agora, eu vou pedir para vocês desligarem as câmeras e os microfones, tanto para quem está usando o aplicativo, quanto para quem está usando as versões web e as versões do aplicativo desktop, tá? Do aplicativo celular e aplicativo desktop, tá? Esse foi um dos motivos que fez eu escolhi o Teams para poder ministrar aqui as disciplinas que eu estou ministrando, tá? Eu queria saber, quem que está, escrevam no chat, quem que está acessando a versão por aplicativo do celular? Só para eu ter uma ideia, quem que já está acessando para o celular? Conseguem escrever no chat? Pelo jeito, então deve ser isso, né? Todo mundo deve estar usando no computador ou versão web, ou versão no aplicativo desktop, tá? Mas, enfim, então, eu recomendo também baixar a versão para celular, para quem tiver interesse, porque caso alguém tenha um pouco de dificuldade de usar o computador em determinados horários, né, nos nossos horários regulares de aula, que eu vou utilizar mais para plantão de dúvidas do que propriamente para fazer as aulas síncronas que nem nós vamos fazer a aula de hoje, tá? Então, já que eu comecei a falar um pouquinho já dar uma dica, né, de como que talvez seja o nosso trabalho, bem-vindos de volta, né? Então, acho que está todo mundo feliz de voltar, mesmo que de uma forma diferente, tá? Que vai ser um desafio para todos nós. E queria saber se vocês já tiveram alguma experiência também de aprendizado remoto, tá? E essa eu só adianto que essa experiência, acredito que seja nova para a maioria das pessoas, mas é uma experiência que exige um pouco mais de autodisciplina do que o ensino presencial. Tá? Então, eu vou pedir para que todo mundo se organize um pouco mais. Normalmente, nas turmas de engenharia, a gente não tem esse problema, né? O curso já exige uma autodisciplina, mas é sempre bom lembrar que todos nós vamos precisar dessa habilidade, né? Para a gente ser bem sucedido no ensino remoto. Bom, então, como que vai funcionar, né, o nosso trabalho aqui na disciplina? Já comentei para vocês que as aulas vão ser gravadas, né? Normalmente eu peço para os microfones e para as câmeras ficarem desligadas para evitar alguma instabilidade na internet, mas isso não quer dizer que vocês possam, em momento algum, abrir os microfones, tá? Eventualmente, em alguns momentos, vocês vão poder, como fazerem algum comentário, alguma manifestação na disciplina, e para
pedir autorização para abrir esses microfones. Eu não sei se todos estão vendo. Eu acredito que na versão para celular não tem esse comando, mas aí é bom avisar no chat quando quiser fazer algum comentário, né? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Normalmente na versão para celular não tem essa mãozinha aqui, tá? Eu não sei se é sempre que tem ou que não tem, tá? Eu não lembro agora de cabeça. Mas quando quiserem falar ou fazer algum comentário e pedir autorização para abrir o microfone, vocês podem simplesmente levantar a mão, tá? A gente faz o esclarecimento da dúvida ao longo da explicação. E quando quiser, e assim que vocês forem atendidos, vocês podem abaixar a mãozinha clicando nela novamente, tá certo? A maior parte das interações aqui na disciplina vão ser feitas via chat, tá? Vocês podem escrever sem problema nenhum as dúvidas que vocês vão ter ao longo da explicação no chat, que volta e meia, ao longo da explicação, eu vou fazer uma pausa para poder olhar quais são as perguntas que estão disponíveis no chat. Tá claro? E caso caia a conexão, caso tenha algum problema no áudio, algum problema no compartilhamento de tela, por exemplo, vocês podem avisar também. Tá? Tá claro? Todo mundo responda sim ou não no chat. Bom, então, nós podemos seguir. Antes de apresentar o plano de ensino de fato, eu vou mostrar um pouquinho sobre a mudança na organização da página do Moodle. Tá? Como vocês podem observar, né, eu fiz algumas mudanças em relação ao que nós tínhamos anteriormente na nossa página do Moodle. Como que vai funcionar? Caso vocês tenham alguma dúvida e não consigam comparecer nos atendimentos extra classe, que são esses que estão informados aqui no começo da nossa página da disciplina, vocês podem me mandar uma mensagem via Moodle, tá? A comunicação principal vai ser ou via Teams ou via Moodle, tá? Podem mandar o e-mail também, não tem problema nenhum, mas a princípio seria dessas duas formas, tá? Que são as formas que eu costumo recorrer mais para atendimento aos alunos. Então, os horários de atendimento se mantêm os mesmos, se mantêm muito parecidos, aliás, com aqueles informados nas aulas presenciais. Os meus horários de atendimento são esses daqui, de terça-feira, das 10h30 ao meio-dia, e nas quartas-feiras, da 1h30 às 3h30, eu sempre vou estar disponível nesse horário no Teams para poder atendê-los, tá? Com alguma dúvida e questionamento sobre as matérias e os exercícios que vocês irão fazer. Aqui a gente ganhou um auxílio extra, né, na nossa disciplina, que nós temos 2 monitores agora. Nós temos tanto o Luiz Fernando, que já era monitor das disciplinas de desenho técnico, e que atende nos horários aqui sugeridos. Ele vai atender via Google Meet, tá? Então, depois eu vou disponibilizar o link que ele informou aqui na nossa página do Moodle. E tem também o Luiz Gustavo, tá? Que é um outro monitor que é dedicado especificamente para a disciplina de desenho técnico para engenharia elétrica. Tá? Ele vai atender as 5 turmas da disciplina. E nesses horários que estão informados aqui no Moodle. Também o atendimento dos monitores normalmente vai ser via Google Meet, tá? Bom, questão da frequência, né? Já que o Eurico perguntou, eu vou tocar nesse ponto, tá?
A frequência vai ser cobrada por entrega das atividades, tá? Apesar do Teams poder gerar a presença na aula síncrona, né, eu consigo gerar uma lista de presença na aula síncrona, a frequência vai ser via entrega das atividades. Vocês já vão entender por quê, tá? E por que eu mencionei tanto no começo da explicação sobre autodisciplina, tá? Pelo que eu estou vendo aqui na turma e na presença da nossa aula síncrona, poucas pessoas tiveram problemas com acesso ao Teams, né? A gente está com 10 participantes nesse momento, tá? Na verdade, com 11, né? Então, de quase 20 que nós temos cadastrados na turma. Então, a princípio, eu estou vendo que poucos tiveram problemas de acesso ao Teams, tá? Mas se alguém tiver algum problema ainda, aí é só informar, tá? E tem os tutoriais disponíveis ali para vocês conseguirem, para servir de guia, né, para os acessos. Bom, quanto à organização dos materiais, tá? Eu já disponibilizei a lista de referências que tem no plano de ensino e mais algumas aqui na nossa página do Moodle, para que o acesso fique facilitado para vocês. E também disponibilizei os arquivos de livros que não tem link disponível nas referências, tá? Esses livros, eles estão autorizados para distribuição. Então, esses materiais estão todos autorizados para distribuição, então não teria problema nenhum a princípio de distribuição, tá? E também é importante que vocês leiam com atenção essa referência aqui, esse material extra, o manual de digitalização de exercícios à mão, porque ainda parte da nossa disciplina, tá, vai ser feita à mão, a parte de desenho à mão livre. Então, é importante que vocês leiam as instruções desse manual para que façam a entrega das atividades à mão digitalizadas, tá? De maneira apropriada. Aqui é importante, tá? Essa guia, a guia de aulas assíncronas. E para que vai servir essa guia? Nessa guia aqui, eu vou colocar todas as aulas gravadas com conteúdos teóricos e com tutoriais de elaboração dos exercícios, né? Por exemplo, aqui já coloquei 2 tutoriais sobre perspectiva, conteúdo que nós vamos revisar ao longo dessa semana, que foi o conteúdo que nós paramos, né? As atividades. E também já tem uma aula síncrona, que é sobre um dos conteúdos que nós vamos ver a partir de sexta-feira, de sistema de projeções ortogonais. Então, já fica como dever de casa para vocês, para que assistam a aula de sistema de projeções ortogonais. E em breve eu vou colocar também o tutorial de sistema de projeções ortogonais, tá? Aqui na nossa página do Moodle, para que vocês assistam o tutorial e vejam como fazer os exercícios à mão que estão disponíveis aqui nessa pasta de exercícios à mão livre. Gente, até aí tudo bem? Respondam sim ou não no chat. Tá bom, então, tudo certo, tá?
Nossas aulas gravadas. Nossas aulas gravadas vão ficar disponíveis aqui nessa guia, tá? Eu vou gerar um link ou para o Microsoft Stream ou um link para o YouTube, que vai ter o acesso aberto aqui das nossas aulas gravadas, tá? Caso o Moodle fique instável, aí vocês vão no canal do YouTube, tá? Até se quiser se inscreverem, eu recomendo que se inscrevam. E vocês podem acompanhar as nossas aulas gravadas e os nossos tutoriais aqui na playlist de desenho técnico para engenharia elétrica, tá? Então aqui eu estou depositando todos os vídeos das nossas aulas gravadas, tá? Tanto as aulas assíncronas quanto as aulas síncronas da nossa disciplina. Não, boa pergunta, Renata, né? Qual que é o tempo de disponibilidade das aulas gravadas? Eu vou deixar elas ao longo de todo o semestre, tá? Então, é praticamente permanente, né? Enquanto a gente estiver fazendo a disciplina. Até essa pergunta foi boa, porque houve uma modificação recente no Microsoft Teams que fez com que as aulas ficassem gravadas durante menos tempo no Microsoft Stream, que é o serviço de streaming da Microsoft, né? E que integra com o Teams, tá? Eu estou colocando no YouTube justamente para evitar problemas, para facilitar, né, o acesso para os alunos. E eu coloco também no Microsoft Stream, mas para que vocês possam assistir utilizando o Teams, tá? Então, as aulas vão estar disponibilizadas por duas formas. Certo. Bom, seguindo adiante, tá? As anotações de aulas, apresentações que serão exibidas nas aulas teóricas, né, nas aulas assíncronas e também nas aulas de hoje, elas estão disponíveis na pastinha de aulas e tem também os PDFs dos exercícios à mão livre, tanto do EVO quanto do EPO, tá? Aqui vocês já fizeram bastante exercício à mão livre enquanto estavam no período pré-suspensão das atividades de ensino, mas nós vamos acabar revisando esses conteúdos de traçado à mão livre e fazendo direto os exercícios de EVO e de EPO. Tá? Eu vou também revisar as técnicas ainda hoje, as técnicas de traçado. Como que vai ser feita a entrega das tarefas? Tá? Eu vou gerar um link de entrega de tarefas aqui no Moodle, tá? Esse link aqui ainda não aparece para vocês, ele está oculto para vocês, mas eu estou mostrando aqui só para exemplificar, tá? Eu vou gerar o link de tarefas do Moodle, vocês vão clicar no link e vão enviar os arquivos das tarefas. No caso da primeira parte de desenho à mão livre, vocês vão enviar os arquivos digitalizados, tá? Enquanto que na segunda parte de AutoCAD, vocês vão enviar os arquivos DWG e os arquivos PDF, tá? Com a plotagem do desenho. Até falando no AutoCAD, tá? Eu já disponibilizei para vocês também o tutorial de como instalar o AutoCAD com a versão gratuita de estudante da UFSC, tá? Vejam esse vídeo com atenção, de preferência já façam a instalação do AutoCAD no computador de vocês. Sobre o AutoCAD, tem alguém que está usando Linux? Respondam sim ou não no chat. Tem alguém que usa sistema operacional Linux? Eurico, quem mais?
tiver mais, isso aí é super importante, tá? Vocês falarem para conseguir fazer as atividades de maneira apropriada. Tá, só Eurico, no teu caso, eu recomendo que instale o FreeCAD, tá? Porque o AutoCAD ele não é compatível com Linux. Mas eu já tive experiência nos semestres anteriores de alunos que usaram o FreeCAD e não teve nenhum problema de compatibilidade para abrir os arquivos. Então, para quem tiver Linux, fica a recomendação de instalar o FreeCAD. Só tem um detalhe, eu não sei mexer nesse programa, né? Então, aí para auxiliar, você vai ter que procurar um material por conta, tá? Mas eu já abri os arquivos gerados no FreeCAD no AutoCAD mesmo e não tive problema nenhum, tá? Aí decide, tá? Mas eu acho melhor para quem tem Linux usar o FreeCAD para não ficar dependendo do acesso remoto da UFSC. Bom, vamos seguir adiante aqui. Então, questão das tarefas, né? E vocês vão clicar no link. Pelo fato da tarefa servir de critério de contabilização da frequência, de registro de frequência, não vão ser tolerados os atrasos, tá? Então, vocês vão ter que entregar a tarefa no prazo determinado, tá claro? Para poder ter a frequência computada. Aqui também outra modificação que aconteceu, né, quanto à nota dos testes, tá? A forma de avaliação aqui mudou em virtude da pandemia de coronavírus e das excepcionalidades do semestre. Então, nós não vamos ter mais os testezinhos que nós tínhamos na aula presencial. Tá? Então, as notas elas vão ser avaliadas somente por trabalhos. Eventualmente, eu posso cobrar um questionário para vocês, tá? Um questionário de questões teóricas somente para vocês revisarem os conceitos. Mas, a princípio, as notas elas vão corresponder à entrega dos trabalhos, tá? E nesse caso aqui, já vou mostrar como que vai ser feita a avaliação. Tá, aqui no nosso plano de ensino tem todas as informações que eu mostrei para vocês, que estão presentes no Moodle também, né? A parte de meta e objetivos não mudou, o que mudou foi a metodologia e a forma de avaliação, basicamente, tá? E o controle da frequência. Todas as instruções estão nesse arquivo. No nosso caso aqui, a plataforma síncrona adotada foi o Microsoft Teams, tá? E é importante vocês lerem aqui, ó, esse primeiro tópico, tá? Como que vai funcionar as nossas aulas. As aulas teóricas, elas vão ser apresentadas por meio de videoaulas assíncronas, em geral, com até 20 minutos de duração, tá? Normalmente nós não vamos fazer a aula síncrona durar mais que a aula assíncrona, desculpa, a aula gravada, durar mais que isso. Aí a ideia é subdividir, né, alguns conteúdos de caráter teórico para que as aulas tenham até 20 minutos de duração, tá? Excepcionalmente pode acontecer de alguma aula ter mais duração, mas
Em geral vai ser isso, tá? E para que vai servir a aula síncrona final? Eu sempre vou estar aqui no nosso horário habitual de aula presencial, das 10h10 às 11h50, para atendê-los caso vocês tenham dúvidas referentes aos conteúdos que foram visualizados nas aulas assíncronas e também referente aos exercícios, tá? Então, por esse motivo que a frequência ela vai ser contabilizada somente pela entrega das atividades e também as atividades elas vão não vai ter tolerância nos prazos das atividades, tá? Aí outra coisa, eu nunca marco para entregar atividade em dia de feriado ou em dia não letivo, tá? Ou fim de semana. Vocês vão ter que entregar as atividades normalmente nos dias, preferencialmente nos dias que se tem aula, tá? E até o fim daquele dia, né? Então, isso é importante destacar. Bom, além do atendimento nos horários regulares, vocês vão ter também atendimento extra classe, que vão ocorrer naqueles horários que eu apresentei anteriormente para vocês. Que mais que nós temos, tá? As atividades práticas vão ser, então, feitas com desenho à mão livre e também com desenho auxiliado por computador, mesmo que aqui seria o CAD, né, por meio do CAD, mesmo com utilizando o CAD na disciplina, nós ainda vamos fazer exercícios com instrumentos de desenho, tá? Que seria a parte de escalas e cotagem propriamente, e uma revisão de geometria descritiva, tá? Na verdade, a parte de geometria descritiva ela vai sofrer adaptações. Eu vou passar umas maquetes virtuais aí, vocês vão fazer uns exercícios com aquelas maquetes. Bom, que mais, né? E como que vai ser a nossa forma de avaliação? 60% da nota vai ser da média dos trabalhos em CAD e 40% da nota na média dos trabalhos de instrumentos de desenho e de desenho à mão livre. Portanto, né, a parte de CAD, ela vai ter mais relevância na disciplina. Quanto às referências, todas essas referências foram as apresentadas ali na nossa página do Moodle, salvo uma exceção, tá? Salvo algumas exceções. Eu não sei se vocês observaram, mas eu coloquei também aqui na página do Moodle algumas bibliografias complementares, tá? De livros, porque eu acho importante que vocês conheçam, né, quais são os livros que são utilizados para poder formar essas referências, tá? E além do mais, às vezes vocês podem ter os livros em casa, às vezes o irmão cursou engenharia ou arquitetura, né? Então, vocês podem ter acesso a esses livros e são livros muito bons, tá? Até se tiver interesse em comprar o livro, é interessante que vocês saibam quais são, tá? Eu gosto muito desse livro aqui, tá? Foi uma referência que eu utilizei, inclusive, na vida prática, tá? É uma referência muito interessante, o livro do Carvalho Júnior. Então, se alguém tiver interesse aí em comprar um livro, compre esse que vocês vão usar também na disciplina de instalações elétricas, tá? E ele é focado na parte do desenho de projeto elétrico e na integração arquitetônica. Gente, até aí alguma pergunta sobre o plano de ensino?
pelo jeito tá tudo certo, né? Bom, tá, surgiu uma pergunta aqui sobre as atividades. Então, quando eu falo de digitalização das atividades, eu me refiro a fotos depois tratadas com um scanner, por exemplo, ou você pode digitar a atividade com um scanner, tá? Quando a gente se refere a atividades digitalizadas, é isso que eu quero dizer, né? Então, você pode tirar fotos e depois tratar com um aplicativo tipo um scanner, por exemplo, para deixar legível, tá? Aí ali no manual do professor Estevam tem todas as orientações de como que você pode tirar essa foto, tá? Bom, então eu estou exibindo aqui na tela para vocês o cronograma da, da nossa disciplina adaptada, tá? Na primeira semana, nós vamos trabalhar com a revisão dos conteúdos, né, aprendidos até a suspensão das atividades, que é na nossa aula de hoje, na aula de sexta-feira, tá? Para a aula de sexta-feira, alguns conteúdos eu já postei em aula assíncrona, tá? Então, portanto, essa aula de sexta-feira, na verdade, ela vai servir mais para esclarecimento de dúvidas. E também a gente já vai iniciar o conteúdo de sistemas de projeções ortogonais, tá? Que a parte teórica já está postada ali no canal do YouTube no Moodle. E também em breve eu vou postar o tutorial de como fazer o exercício de projeção ortogonal, tá? Bom, na segunda semana, né, as primeiras aulas vão servir para esclarecimento de dúvidas quanto aos exercícios de vistas ortogonais, tá? E na semana 3 e 4 também. Aliás, ao longo dessa semana 3 e 4 é que vão ser feitas as primeiras entregas dos exercícios, tá? Semana 5 e 6, né? Aí a gente vai passar para a parte do exercício de vistas omitidas. Na semana 7, desenho de instrumentos, né? E uma breve revisão de geometria descritiva, tá? Eu vou fazer uma revisão utilizando o GeoGebra. Falando nisso, quem que já usa o GeoGebra aqui? Respondam eu no chat. Bastante gente, tá? Então, vocês já estão bem familiarizados, né? Na verdade, eu vou mandar uma maquete para vocês fazerem uns exercícios, tá? A parte de geometria descritiva. Semana 7, nós vamos ver a parte de normativa de desenho, né? Com escalas e cotagem. E a partir da 8ª semana é que nós vamos trabalhar com CAD, tá? E aí vai ser bem corrido, que nós temos bastante conteúdos para vencer, né? Principalmente da 13ª, 16ª semana. Tá claro? Então, aqui está o nosso planejamento do semestre. Tem aí alguma pergunta? Então, vamos seguir adiante para nossa primeira parte de revisão.
Então, aqui eu vou começar a revisar com vocês a parte de técnica de traçado à mão livre, né? Então, só para relembrar, nós temos duas técnicas, técnica do traço direto e do traço emendado. A técnica do traço direto é aquela que você vai pegar o lápis e vai firmar o pulso, vai segurar o lápis dessa forma aqui, né? Com os 3 dedos, polegar, médio e o polegar, médio e indicador. E você vai utilizar esses 2 dedos aqui para servir de apoio para a mão. E você vai só deslizar o braço dessa maneira aqui. Tá? E o traço emendado, você vai fazer a mesma coisa, só que vai fazer aos poucos. Vai sempre fazer vários pequenos traços, unindo uns aos outros, né? E ligando para até formar uma linha grande, tá? Então, eu tenho essas duas técnicas de traçado, traço direto e traço emendado, né? Aqui tem um exemplo, né, de uma figura e que tem algumas dicas de como movimentar o pulso e as mãos, né, ao longo da execução do desenho. Tá? Então, eu tenho que manter o pulso fixo durante o traçado, tá? Isso aqui são técnicas, tá? Às vezes tem pessoas que não se sentem confortáveis com essa técnica. Nesses casos, aí você vai ter que achar qual que é a técnica que que você melhor se adapta, tá? Mas aqui, no geral, essas práticas listadas na apresentação, elas são efetivas e as pessoas conseguem executar o exercício de maneira apropriada, tá? Então, você vai manter o pulso fixo durante o traçado, vai movimentar apenas o braço, firmar bem os pés no chão, corrigir a postura, tá? Essa parte da postura, ela, na minha opinião, pelo menos é uma das mais relevantes, tá? Na hora de fazer o desenho faz bastante diferença. Aí, a forma de segurar o lápis é como eu mostrei para vocês, né? Com os 3 dedos, polegar, indicador e médio, e o mindinho anular, eles vão servir para guia da mão. Tá? Então, a atividade nesse momento não precisa fazer, né? Vocês já fizeram anteriormente, mas vocês vão aplicar essas técnicas durante o exercício de projeção ortogonal e durante o exercício de perspectiva, tá? Inclusive, a nossa primeira tarefa vai ser fazer um exercício de perspectiva, que vocês já vão ter que entregar na semana que vem, tá? Gente, até aí tudo bem? Bom, então, seguindo adiante para a parte de revisão teórica da perspectiva, tá? Só um aviso, eu não vou fazer a revisão prática, porque a revisão prática da perspectiva, ela já está disponível ali nos tutoriais de aulas assíncronas, tá? Então, aqui, na nossa aula de hoje, eu vou fazer somente a revisão da parte teórica de perspectiva. Como que funciona, o que é a representação do objeto em perspectiva? A representação do objeto em perspectiva é a representação do objeto tridimensional numa superfície que contém duas. E essa representação é feita através de um único desenho e tem a finalidade de transmitir a ideia de profundidade de relevo, de
poder de transmitir a representação em perspectiva, ela tem a finalidade de apresentar de fato as 3 dimensões do objeto, né? Só que para fazer um objeto de 3 dimensões caber numa folha que tem 2 praticamente, né, na sua representação, para poder fazer um objeto de 3 dimensões, um sólido, poder caber num plano, né? Então, o que deve ser feito? Tem que se adotar algumas idealidades, né? Tem que se fazer algumas distorções nessa representação para que a informação completa da peça seja representada, tá? E como que nós vamos fazer, e como que se aplica, e como que nós vamos formar a imagem desse objeto tridimensional, desse sólido, sobre o plano? Você vai visualizar o objeto de diferentes formas e vai projetar a imagem desse objeto sobre o plano através de diferentes técnicas, né? E cada técnica tem a sua classificação. Se eu for representar um objeto imaginando um observador num ponto fixo e de tal modo que esse observador forme a imagem do objeto por meio de linhas divergentes sobre o plano, eu vou ter um sistema de projeção em perspectiva cônica, tá? Que é esse sistema que está ilustrado aqui nessa figura. Bom, se eu tiver e se eu formar a imagem de um modo diferente, né, considerando que o observador está no infinito, aí eu vou ter os sistemas de projeções cilíndricas, né, onde a posição do observador ela é indeterminada, mas a imagem do objeto sobre o plano, ela é formada de que forma? Ela pode ser formada através de linhas paralelas e oblíquas em relação ao plano de projeção, que é o caso da projeção cilíndrica oblíqua, ou eu posso formar a imagem do objeto através de linhas paralelas e perpendiculares ao plano, que é o caso do sistema de projeção cilíndrica ortogonal, tá? Gente, até aí tudo bem? Seguir adiante. Bom, no caso da perspectiva cônica, né? As linhas de formação da imagem, como eu já falei para vocês, elas convergem para elas partem de um ponto de convergência, né? E elas se cruzam e elas podem se cruzar ou não, dependendo de quantos pontos de convergência essa perspectiva são utilizados para formar esse tipo de perspectiva, né? Por exemplo, no caso aqui, ó, dessa imagem que eu estou apontando aqui na apresentação, eu vou ter uma imagem de perspectiva cônica formada através de um ponto de fuga, tá? Então, eu considero que o observador, ele está... as linhas de formação da imagem, elas partem de um ponto e elas vão divergindo ao longo desse ponto. Quanto mais próximo do observador os objetos estão, eles vão aparecer maiores, né? Quanto mais divergentes as linhas de formação da imagem estão, os objetos vão aparecer maiores. Quanto mais próximos do ponto de convergência,
as partes do objeto elas vão aparecer menores, tá? Aqui no caso, o ponto de fuga é o ponto da onde parte, da onde as linhas de formação da imagem se originam, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, no caso aqui tem um exemplo aplicado em design de interiores, tá? Perspectiva cônica, ela é mais utilizada para se representar paisagens, para se representar interiores, tá? Ela não é muito utilizada no nosso caso de desenho técnico, de desenho de projeto de construção civil, ou também para representação, no caso da eletrônica, dos projetos de circuito eletrônico, tá? Pode ser utilizada, né, no caso de alguma aplicação para elétrica e para eletrônica, quando essa aplicação ela for associada a um produto, né, que envolva um desenho de projeto mecânico também, que aí pode acontecer de aparecer essa representação aqui de perspectiva cônica com 3 pontos de fuga que você pode rotacionar, né, uma peça, por exemplo, tá? Você quer mostrar diferentes rotações de uma peça. Quando a gente quer mostrar rotações, né, de um objeto, a gente utiliza normalmente uma perspectiva cônica com mais pontos de fuga, que nem o exemplo aqui. Esse exemplo aqui, ele costuma ter bastante também no Google Street View, né, quando você vai fazer a rotação de uma determinada área e detalhamento de uma rua, tá? Então, é bem comum acontecer. Sim, os slides eles já estão disponíveis, tá? Bom, então no caso da perspectiva cônica é mais para representação do objeto em diferentes rotações. E no caso das perspectivas cilíndricas, né? Eu tenho 2 tipos, como eu já mostrei para vocês. Perspectiva cavaleira e também a perspectiva isométrica, tá? Então, nós temos os 2 tipos. A isométrica a gente acaba utilizando um pouco mais. A cavaleira, na verdade, é mais para desenvolver o raciocínio também e noção de imaginação de volume, tá? No nosso caso, da elétrica. E como que nós formamos a imagem na perspectiva cavaleira? É aquela perspectiva que o observador ele é localizado no infinito, tá? Numa posição indeterminada, mas que as linhas de formação da imagem, elas são paralelas entre si e são oblíquas em relação ao plano de projeção da imagem. Quando eu represento um objeto tridimensional dessa forma, é como se eu fizesse isso daqui. Eu tenho aqui a minha borracha. Vou botar aqui mais perto. E é como se eu apoiasse, né, o meu sólido numa superfície horizontal e eu rotacionasse levemente esse sólido em torno de um eixo perpendicular ao plano horizontal, tá? E dessa forma, eu vou enxergar um pedacinho de profundidade. Quanto mais eu rotaciono, mais profundidade eu enxergo, tá? E para representar essa rotação, para representar essa distorção lateral da profundidade, que me dá a ilusão de enxergar mais ou menos profundidade, é que eu represento a perspectiva cavaleira. Eu represento os objetos em perspectiva cavaleira para dar destaque à frente do objeto, à vista frontal do objeto, e dar apenas uma noção de volume, né? Representar somente a lateral de forma distorcida, mas para informar que aquele objeto tem 3 dimensões, tá?
para representar esse objeto também apoiado numa superfície horizontal. Então, para isso que eu utilizo a perspectiva cavaleira. Eu tenho, quanto mais profundidade for exibida, menor o ângulo de inclinação que a minha linha de formação da imagem forma com o plano de projeção. Tá? Que aí, quanto mais próxima do plano de projeção, né, a minha linha de formação da imagem, mais profundidade, mais ponto de profundidade eu consigo coletar do objeto e transportar para o plano de projeção. Por esse motivo que nós temos aqui diferentes ângulos, né, de linhas de diferentes exemplos com diferentes inclinações de formação da imagem lateral de um objeto. Tá? Quanto mais próxima do plano de projeção essa linha de formação da imagem for, mais profundidade eu consigo enxergar. Por esse motivo, o fator de redução do objeto, que a sua imagem é formada com linhas de formação da imagem que formam 30 graus em relação ao plano de projeção, é de 2/3, que é maior do que no caso de 60 graus, né? Quando as linhas de formação da imagem estão mais distantes do plano de projeção, estão mais inclinadas em relação ao plano de projeção, e dessa forma eu consigo coletar menos informação referente à profundidade daquele objeto. Tá claro? Bom, seguir adiante. Perspectiva cilíndrica ortogonal, né? Falei para vocês um pouquinho sobre a cavaleira, mas para dar a noção de volume de um objeto e destacar a frente. E nesse caso aqui da perspectiva cilíndrica ortogonal, o que muda para a cavaleira, né? Muda as linhas de formação da imagem, que elas sempre vão ser paralelas entre si, tá? E perpendiculares em relação ao plano de projeção da imagem. Então, a primeira parte não muda, o que muda é a segunda, né? Que as linhas de formação da imagem do objeto, elas têm uma angulação fixa em relação ao plano de projeção, tá? E aqui tem um detalhe importante, ó. Observem aqui nos exemplos. Eu consigo enxergar a tridimensionalidade dessa esfera? Sim ou não? Matheus disse que não, Renata disse que não, né? Consegue enxergar, como que tu consegue enxergar a tridimensionalidade da esfera, Eurico? Pode abrir o microfone. Geralmente eu, com sombra, sabe? Faz o sombreado certinho, eu consigo ter um pouco mais de noção assim. Mas... Não, aqui nesse caso a gente não está querendo usar sombra, tá? A gente está querendo usar só... Eu me refiro somente à representação em perspectiva cilíndrica ortogonal, né? Então, usando traço seria válido? Se a gente conseguir fazer aqueles traços em 2 dimensões também, não? não, porque aqui a gente está tratando exclusivamente de uma técnica só, tá? Se fosse para tratar de técnicas combinadas, aí poderia, mas não é o caso aqui, tá? Nesse exemplo, né? Mas a rigor ali da esfera que está sendo exibida na tela, né? A princípio a gente não consegue enxergar a tridimensionalidade, enquanto que do cubo a gente consegue, tá?
O desenho aqui ele não está muito legal, mas no cubo a gente consegue. Por que no cubo consegue e na esfera não consegue? Tá? Quando a gente trabalha, aplica projeção cilíndrica ortogonal. Tá? No caso aqui do cubo, né, a esfera não tem jeito, a esfera eu nunca vou conseguir enxergar ela tridimensional numa perspectiva cilíndrica ortogonal. Por quê? Porque ela por mais que você rotacione ela vai ter sempre a mesma imagem para diferentes rotações, tá? Enquanto que no cubo eu já consigo enxergar, eu posso rotacionar, por exemplo, essa borracha de forma mais enviesada e projetar ela de forma cilíndrica ortogonal, né? No cubo é a mesma coisa. Então, por conta das suas características, eu não conseguiria representar uma esfera na forma cilíndrica ortogonal, mas um cubo sim, tá? E como que eu faço para representar objetos em perspectiva cilíndrica ortogonal? Eu tenho que mudar um pouco a posição desses objetos de modo que na projeção cilíndrica ortogonal sejam exibidas as 3 dimensões, tá? No caso aqui, está sendo exibida a tela. No caso aqui da nossa perspectiva cilíndrica ortogonal, nós vamos estudar em particular a perspectiva isométrica, tá? A perspectiva isométrica para o desenho técnico, desenho de projeto de construção civil, ela tem algumas aplicações práticas, tá? Tem sido mais utilizada com frequência no projeto de construção civil, principalmente para avaliar a disposição dos eletrodutos numa edificação. Tá? Cada vez mais tem sido empregado, principalmente com o advento do BIM e do Revit, tá? Que nós ainda não vamos aprender na disciplina, mas espero que em breve consigamos chegar nessa parte, tá? Para ficarmos mais competitivos. Bom, então, perspectiva isométrica, ela tem sido bastante empregada no desenho de projeto elétrico, tá? E por que que ela acaba sendo mais empregada que as outras, né? É uma perspectiva que tem uma representação um pouco mais fiel de um objeto tridimensional. Por quê? Porque a distorção da imagem nessa forma de perspectiva, ela não acontece nas arestas do objeto. As arestas dos objetos, elas são mantidas em verdadeira grandeza, tá? Ou seja, suas proporções são respeitadas mesmo quando o objeto ele é representado de forma reduzida ou de forma ampliada, ou seja, com o objeto representado em escala, tá? Então, as proporções entre as dimensões do objeto, elas são sempre mantidas. O que é que vai alterar? Vai alterar a angulação entre as arestas, tá? Porque quando eu for projetar a imagem do objeto através de linhas ortogonais sobre um plano de projeção e paralelas entre si, o que vai acontecer com os ângulos entre arestas, né? Normalmente são ângulos retos, muitas vezes são ângulos retos, a não ser em algumas figuras específicas. Esse ângulo ele vai acabar tendo o seu tamanho alterado, tá? Então, o ângulo que originalmente seria de 90 graus, ele vai passar a ser de 120 nessa representação em perspectiva isométrica. Tá claro? Bom, então aqui está o objeto do nosso primeiro exercício, tá? De perspectiva, como que vocês vão construir a perspectiva. Esse foi o mesmo objeto utilizado nos tutoriais, tá? Então, na verdade, vocês vão reproduzir, né, aquela informação. E
como que a perspectiva é construída, tá? Aqui. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês ali no exemplo da aula presencial, mas existem várias técnicas de construção de perspectiva. E aqui eu estou mostrando uma delas, tá? Que é a minha preferida até. E como que funciona essa técnica de construção de perspectiva? Em primeiro lugar, você vai verificar quais são as maiores medidas do objeto. Vocês lembram como que mede um objeto de desenho à mão livre? E até é bom tocar nesse assunto, para ver se como que vocês estão. Quem que lembra como que foi ensinado em aula? Como que se mede um objeto de desenho à mão livre? Medido com lápis, né? Mas como que a gente determinava a referência de medida? Ponta do lápis, certo? O pessoal está lembrado. Agora, o mais importante, quando a gente determina a medida, a gente tem que determinar uma referência. Como que a gente definia a referência? Marca com o dedo no lápis, né? Que aí nós representamos a unidade de referência. Pode ser assim, tá? Uma outra forma de marcar a referência, eu estou gostando de ver, o pessoal está lembrado. Uma outra forma de marcar a referência é você comparar, você selecionar a menor aresta do objeto que você quer reproduzir, que você quer representar, marcar essa medida com o dedo no lápis e depois utilizar essa medida para comparar com as demais arestas, né? Então, ali no tutorial também eu faço a revisão dessa parte, tá? Que mais? Então, tô vendo, tô gostando de ver, né? O pessoal tá lembrado. E outra coisa que nós temos que lembrar também, né, para poder executar as atividades de desenho à mão livre, é como que nós fazíamos os ângulos à mão livre, né? Alguém lembra? Via triângulos, certo, né? Aí nós determinávamos as medidas horizontais e verticais do triângulo retângulo para poder encontrar a tangente para encontrar o ângulo cuja tangente era determinada por essas medidas horizontais e verticais, né? Então, por exemplo, né, o ângulo de 30 graus, que é o que nós vamos utilizar na perspectiva isométrica, só para relembrar, ele é muito próximo, né, não é exato, mas é muito próximo de um ângulo formado entre um cateto adjacente que tenha duas unidades de medida, ou seja, sua medida horizontal seja de duas unidades de medida, enquanto que a medida vertical, o cateto oposto, seria de uma unidade de medida. Tá? Aí a linha inclinada formada da ligação entre a ponta do cateto adjacente com a ponta do cateto oposto formaria um ângulo muito próximo, né, de 30 graus, seria em torno de 33 graus, mais ou menos, o ângulo cuja tangente seja de 1/2, né? Então, seria mais ou menos isso, tá? Então, esse é o ângulo que nós vamos utilizar, né, muito para os nossos exercícios em perspectiva isométrica, no caso da cavaleira, né? Qual que é o triângulo retângulo que nós construíamos? Podem responder no chat.
caso da cavaleira, nós construímos, nós vamos fazer a maior parte dos exercícios com a distorção lateral de 45 graus, né, com as linhas de formação da imagem de 45 graus. Então, nesse caso, qual que é o triângulo retângulo que nós vamos construir? Esqueci de falar para vocês, né, que pode ser várias opções. Um para um, bem isso, né? Rafael tem razão, 1 para 1, né? Já que a tangente de 45 é 1. Então, seguindo adiante, aqui na nossa revisão, para construir a perspectiva isométrica, né, do objeto, então, nós vamos se guiar por essas medidas aqui maiores, né, do objeto, as maiores medidas de profundidade, de largura e de altura. Vamos construir o sólido de origem. Em seguida, nós vamos recortar, né, de uma certa forma, esse sólido de origem. Nós vamos modelar esse sólido. Então, nós vamos verificar onde que estão os pontos, quanto que mede, né, as arestas superiores, por exemplo, e verificar onde que são os pontos de corte. Nesse caso aqui, eu vou medir quanto que é essa aresta superior, verificar qual que é o ponto em que dessa parte superior vai ser ligado com a parte inferior, né? Nesse caso aqui, eu vou ter que verificar qual que é a altura desse ponto aqui de ligação com a parte superior, né? Então, tem que ficar atenta, nós temos que ficar atentos a esses detalhes, né? Na hora de modelar a peça, verificar onde que estão os pontos de modelagem e de corte da peça. Nesse caso aqui, tá 2 unidades do fundo da peça na profundidade, 1 unidade acima da base da peça. Então, eu vou encontrar esses pontos de corte. No fundo da peça é a mesma coisa? Sim, tá? Então, você vai traçar uma paralela à largura, de tal modo que ligue com o outro lado da peça, né? Que foi o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui. Dessa forma, você vai fazer a ligação dos pontos encontrados na etapa anterior, desse ponto aqui com esse ponto aqui, tá? Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão apagar as linhas de excesso, né? No caso, as linhas de excesso são essas daqui que estão cortadas pelas linhazinhas vermelhas. E, por fim, dá o contorno final na peça. A gente reforça o contorno daquilo que serve de representação final. Observem o seguinte também. Aqui, ó, as arestas do fundo, elas não foram representadas, tá? Elas não foram contornadas, digamos assim, e nem representadas por linha tracejada. No desenho de perspectiva, normalmente não se representa a parte omitida, a parte do fundo da peça, tá? Somente no desenho de vistas ortogonais nós representamos aqueles pontos que estão ocultos àquela vista, tá? Desenho de perspectiva não, só se representa aquilo que se vê num primeiro momento, tá? De um único ponto de vista. Eventualmente, pode ser que nós tenhamos que representar linhas aqui no fundo, mais para encontrar os pontos de corte da peça, mas não para representar
no resultado final do desenho. Tá claro? Gente, até aí alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto? Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso, tá? Então, eu vou pedir para vocês para que já acessem os nossos materiais, as aulas síncronas, tá? É importante que sempre vejam as aulas síncronas antes das nossas aulas de dúvidas, tá? As aulas das aulas dos horários de aula previstos ali no calendário, tá? Procurem ao máximo seguir aquele roteiro do calendário que está colocado no plano de ensino, tá claro? Alguém quer fazer alguma colocação? Sim. Bom, então, gente, por hoje era isso, tá? Essa aula aqui, ela vai ser postada logo em breve. Sim, as aulas vão sempre, as aulas de dúvidas, né, no caso, sempre vão iniciar às 10h10. Eu sempre vou estar aqui das 10h10 às 11h50 para poder esclarecer as dúvidas que vocês tiverem referente às aulas síncronas. As aulas assíncronas, desculpa. Então, vocês sempre vão assistir o vídeo antes, vão fazer a atividade e vão esclarecer as dúvidas. Bom, gente, então por hoje era isso, tá bom? Até sexta-feira.